É possível que alguma coisa esteja roubando a tua paz, tirando a tua fé, drenando as tuas energias espirituais. Mas eu vim aqui hoje te dizer que Deus é um Deus de novos começos e que hoje Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Hoje pode ser o início, o marco de uma nova história com Deus na sua vida. Eu creio nisso porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Mas antes eu quero me apresentar. Eu me chamo Auli, sou pastor, e aqui no meu canal eu compartilho reflexões bíblicas que vão abençoar na prática a tua vida, que vão edificar a tua vida, a tua família, teus negócios. Então, eu quero te convidar a se manter conectado comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, caso você queira me seguir por lá e acompanhar meu dia a dia. Eu quero te convidar também a se inscrever no meu canal ou no meu podcast, se você estiver ouvindo por uma plataforma de áudio, para que você possa receber os meus conteúdos. Além disso, é de graça e é rápido. Você pode fazer isso agora, enquanto você me ouve. No final do vídeo, se você realmente for abençoado, eu tenho certeza que vai, eu te convido também a curtir esse vídeo, porque isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas ainda com a mensagem de Deus. Então, hoje eu quero ler um texto bíblico com você que está em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você quiser, você pode pausar o vídeo ou esse áudio agora e abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso entrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, entenda, ao Evangelho, me perdi, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida que fala sobre a experiência de conversão de Saulo, também chamado Paulo, que se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja, talvez o maior plantador de igrejas do primeiro século. Um homem usado por Deus de forma poderosa, que deixou registradas várias cartas às igrejas que nos abençoam até os dias de hoje. Paulo, ele era um homem culto, ele era religioso, fervoroso, um homem respeitado, um homem que tinha poder para perseguir e prender pessoas, aquele que até esse momento ele era considerado talvez o maior perseguidor da igreja de Jesus, mas ao mesmo tempo ele estava completamente equivocado na sua religiosidade. Ele conhecia muito bem a religião, mas ele ainda não tinha encontrado pessoalmente o Criador, Jesus Cristo. Então ele decide ir para Damasco. Flávio José, um historiador do primeiro século da igreja, ele registra que Damasco era uma cidade muito importante e estratégica para a propagação do evangelho, por ser uma cidade comercial. Então, pessoas do mundo inteiro se reuniam, se encontravam ali em Damasco para trocas, transações comerciais. Então, obviamente, o evangelho se espalhando ali naquela região era um grande perigo para aqueles que se sentiam ameaçados pela mensagem de Jesus. Então Paulo, ele decide literalmente cortar o mal pela raiz e ele vai a Damasco para perseguir os cristãos. Mas no caminho ele tem um encontro que revolucionou a vida dele, que transformou a vida dele e consequentemente a história da igreja. Ele encontrou Jesus pessoalmente, ou melhor, Jesus o encontrou naquele caminho. E aí, o homem que perseguia cristãos se tornou um grande encorajador dos cristãos. Aquele que fechava igrejas se tornou o maior plantador de igrejas. Aquele que era um perseguidor, ele se tornou perseguido por amor a Cristo.
Tempos depois, esse mesmo homem, ele escreve à igreja de Corinto, que ele mesmo fundou: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Como é lindo perceber que, de fato, não existe nenhuma vida, por pior que seja, que Deus não possa transformar. Não existe história que você esteja vivendo, que você tenha vivido até hoje, que Deus não possa fazer algo completamente diferente. Deus, ele pode te transformar numa nova criatura. Deus, ele pode virar a tua história do avesso. Assim como ele fez na vida de Paulo, assim como ele fez na minha vida, eu creio que ele pode fazer na tua vida também. Eu lembro quando eu morava na cidade de Santa Teresa, do lado da nossa casa de um terreno baldio, e ali tinham bananeiras plantadas próximo à rua. E certa vez chamaram o dono do imóvel para que ele pudesse limpar aquele matagal, aquele terreno, porque estava gerando alguns problemas ali com animais silvestres. Então, todo aquele mato, aquelas árvores frutíferas vieram abaixo, mas em pouco tempo as bananeiras voltaram a viver. E mais algumas semanas e aquelas bananeiras estavam dando frutos de novo. Aquilo chamou muito a minha atenção, e a Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículo 7: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Eu quero te dizer que, mesmo que você se sinta como uma grande árvore no chão, ainda que você se sinta no fundo do poço, Deus, ele pode te dar nova vida. Deus, ele pode te trazer renovo no dia de hoje. Deus pode te permitir frutificar outra vez. Mas para viver algo novo, você precisa fazer algumas escolhas. Para viver algo novo, você precisa permitir que Deus comece esse processo de transformação dentro de você. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que, para viver um novo começo, é necessário abrir mão do orgulho. Exatamente. No versículo 4, nós lemos que quando Jesus ele se apresenta a Saulo, Saulo cai de joelhos no chão. Um homem cheio de gabarito, cheio de diploma, cheio de estudos, um fariseu exemplar, um defensor fervoroso da tradição, um líder com autoridade para prender e perseguir. Quando ele encontra Jesus, ele não foi exaltado, ele não foi reverenciado, muito pelo contrário, ele cai de joelhos no chão. Mais ainda, ele fica temporariamente cego, ele perde a sua visão, até que ele chegasse a Damasco e se submetesse aos cuidados de um homem chamado Ananias. Jesus ele já alertava os seus discípulos a respeito do orgulho. Ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 6: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele estava falando sobre o orgulho. O orgulho, ele é como um fermento. Ele faz a gente ficar inchado, né? A gente parece grande, a gente se sente maior do que a gente realmente é, mas por dentro está vazio, por dentro está oco. Quem já tentou assar pão sabe que para você fazer pão você precisa fermentar a massa e você precisa deixar a massa descansando por algumas horas. Quando você volta, você vê que aquela massa está enorme, está bonita, mas por dentro está cheia de ar. E é isso que o orgulho faz com a gente. Ele faz a gente achar que a gente é maior do que a gente realmente é. Se você quer viver algo novo com Deus, você precisa admitir que você não sabe de tudo. Se você soubesse de tudo, você talvez não estaria aqui me ouvindo, você talvez não estaria procurando uma resposta em Jesus. Eu vejo também na experiência de Jesus que, antes dele ir para a cruz, ele ceia com seus discípulos. Mas para ceiar, eles precisavam lavar os pés. Só que aquela atividade era uma atividade feita por escravos e eles não tinham, obviamente, nenhum escravo à sua disposição. Quem iria lavar os pés dos discípulos para que eles pudessem sentar à mesa com Jesus e ceiar? Enquanto eles se olhavam e pensavam quem iria fazer aquilo, Jesus já estava colocando a toalha na cintura e se abaixando para lavar os pés dos seus discípulos. O Mestre, o Deus encarnado, se submetendo à tarefa mais servil do seu tempo, mais humilhante do seu tempo, por amor, por exemplo, para os seus discípulos. Então Pedro, num ato de aparente humildade, ele diz: Senhor, você não vai lavar os meus pés. E Jesus o repreende, ele diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Por que isso? O que é claro aqui e evidente é o orgulho de Pedro. Por quê? Porque para lavar os pés, você precisa permitir que essa pessoa conheça as suas feridas.
você precisa permitir que essa pessoa veja a sua sujeira. E para que a gente possa mostrar nossas sujeiras, nossas feridas, e se permitir ser tratado, ser cuidado, ser amado por alguém, a gente tem que ter humildade. A gente vai ter que deixar o orgulho de lado. Ou seja, para sentar na mesa com Jesus, você tem que ser humilde para permitir ser pastoreado e ser cuidado. Eu te pergunto, você quer viver o novo de Deus na tua vida? Você quer que Deus transforme a tua história? Então você vai ter que deixar o teu orgulho cair por terra. Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em segundo lugar, para viver uma nova história, um novo começo, é necessário parar de resistir a Deus. Em Atos, no capítulo 26, versículo 14, nós lemos que o próprio Paulo está testemunhando diante do rei Agripa sobre a sua experiência de conversão. E, segundo ele, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Traduzindo o que Jesus disse para Paulo: você precisa parar de ser teimoso. E essa é a nossa realidade. Muitas vezes nós resistimos às direções que Deus nos dá. Nós agimos com teimosia. Nós agimos de uma forma resistente. E isso impede a gente de viver algo novo com Deus. Essa expressão é uma metáfora agrícola. O aguilhão, ele era uma vara com uma ponta de ferro que era usada para conduzir os bois, para fazer com que os bois andassem em linha reta na hora de arar a terra para a plantação. Então, quando o boi tentava se desviar para a esquerda ou para a direita, ele recebia um espetão daquela vara e ele se feria. E muitas vezes é dessa forma que a gente age. Nós resistimos à direção que Deus nos dá e nós nos ferimos, e nós nos frustramos, e nós nos decepcionamos. Resistir à voz de Deus é como enxugar gelo. Você pode ser a pessoa mais esforçada do mundo, mas ainda assim não alcançar nenhum tipo de resultado. É como diz também no popular, é dar murro em ponta de faca. Você fica tentando vencer na força do teu braço, mas no final você acaba cada vez mais ferido. E é exatamente assim que muitos de nós vivem. Deus diz para alguns: larga essa pessoa que não te faz bem, esse relacionamento tóxico, mas a gente insiste em alguns relacionamentos que nos afastam da presença de Deus. O Espírito Santo diz para alguns: volta para mim. Talvez você se feriu com a igreja, mas Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Volta para mim, busca um relacionamento comigo. E nós muitas vezes resistimos. Talvez Deus tenha te dado uma direção para você liberar perdão sobre a vida de alguém. Talvez Deus tenha te dado uma direção para você abandonar um vício, um comportamento nocivo que tem prejudicado a tua vida e que tem entristecido o Espírito Santo. E você tem resistido a isso. Nós precisamos deixar a teimosia de lado, se nós queremos viver uma nova história com Deus. Quantos não estão parados no meio do caminho porque insistem em viver suas vidas à sua própria maneira? É como você ter um GPS, é como você ligar um aplicativo que te dê uma direção e ele manda você ir para a direita, mas você segue reto, ou você vai para a esquerda. Ele manda você fazer um retorno, mas você continua avançando. Você tem alguém te dando a direção, mas você insiste em fazer as coisas do seu jeito. E isso só atrasa a tua vida, só faz você andar na direção errada, só faz você se afastar cada vez mais dos propósitos que o Senhor tem para você. Talvez você está pedindo para Deus uma nova direção, mas Deus está falando: faz aquilo que eu já pedi para você fazer. Para de resistir à minha direção, para de resistir ao meu espírito. Não seja teimoso, abre o seu coração e faça a minha vontade. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus sabe muito melhor do que nós aquilo que é melhor para as nossas vidas. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos deu a vida. Então a gente tem que parar de resistir a Deus. Mas em terceiro lugar, para viver um novo começo, você precisa ser discipulado. Discipulado. No versículo 6 de Atos capítulo 9, Jesus diz a Paulo: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Essa ordem aponta o início de um processo na vida de Paulo. Saulo vai ter que obedecer, vai ter que esperar, vai ter que depender de alguém para entender aquilo que ele tem que fazer. E de fato, Jesus envia um homem chamado Ananias. Ananias resiste por um momento e fala: Senhor, esse homem está perseguindo a igreja. Mas Jesus diz: Eu já encontrei com ele, pode ir lá, que eu vou usar a vida desse homem para um grande propósito. Então Ananias age de forma obediente. Imagina um prédio sendo construído. A obra ela começa na base, ela começa no fundamento, mas é necessário todo um processo para que esse edifício seja construído. Às vezes Deus começa a fazer algo novo na nossa vida, mas se a gente não se submete a viver o discipulado, a gente não vai viver esse processo de transformação. Então, receber algo novo na parte de Deus e não ser discipulado, cuidado, orientado por alguém, é como abandonar uma obra no meio do caminho. A obra para e ela vai se deteriorando, ela vai se destruindo. A conversão sem discipulado é dessa forma. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo orienta: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também capazes de ensinar a outros. Você precisa ser acompanhado, discipulado e orientado por alguém. Isso não é um programa da igreja, isso é um método transformador de Jesus. Jesus fez discípulo. E ele diz em Mateus 28:19 que nós deveríamos ir e fazer discípulos também de todas as nações. Você precisa de alguém como Ananias na sua vida, que ore por você, que te acompanhe, que impõe as mãos sobre a tua vida, que te oriente. E talvez você chegou até aqui se perguntando: será que ainda dá tempo para mim? Será que Deus ainda tem algo novo para fazer na minha vida? Será que ainda tem jeito para uma pessoa como eu? E a resposta é claramente que sim. Deus é um Deus de novos começos, mas você precisa deixar o seu orgulho de lado, você precisa deixar a teimosia de lado e você precisa se submeter à orientação, ao cuidado, ao discipulado de alguém sobre a tua vida, para que você possa realmente viver esse processo, essa jornada rumo ao novo que Deus tem para a tua vida. Eu quero fazer com você uma oração, mas antes eu quero te perguntar: qual dessas partes mais marcou o teu dia hoje? Comenta aqui para mim, deixa nos comentários para que a gente possa continuar conversando sobre esse assunto. E se esse conteúdo te abençoou, não deixa de curtir, compartilha com muitas pessoas. E agora, feche os seus olhos porque eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar a vida das pessoas que estão me ouvindo e me assistindo nessa hora. Que o Senhor possa de fato fazer algo novo na vida dessas pessoas, que elas possam experimentar uma transformação completa em suas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.